Repórter RMS News, momento econômico, como acontece todas as semanas, análise dos principais assuntos do cenário econômico. Professor Marcos Canhada. Satisfação, professor, tê-lo conosco mais uma vez aqui no Momento Econômico, repórter RMS News. Olá, Oliveira Júnior, satisfação a minha estar com vocês aqui conversando sobre economia mais uma vez. Professor, a satisfação é toda nossa e nós tivemos aí um momento com o feriado de 7 de setembro, várias movimentações no cenário político e a gente quer saber como que o mercado econômico se comportou nesta semana. Dólar fecha, por exemplo, ontem, quinta-feira, em forte queda após divulgação de texto do presidente Jair Bolsonaro sobre a crise institucional. A moeda norte-americana recuou 1,96%, cotada em R$ 5,22,33. Qual a análise que se faz, professor, o seu sentimento em relação a esse momento que vivemos nessa semana? Pois é, Oliveira, o mercado financeiro ele é muito sensível a informações, a fundamentos daquilo que está ocorrendo. E as questões políticas são muito importantes. Então, informações de instabilidade geram recuo. Eu não vou apostar em um país que está demonstrando instabilidade. No segundo momento, tendência de estabilidade. Parece que as coisas vão se acalmar. O mercado financeiro reage positivamente, Então, quem tem recursos, quem está aplicando, ele age defensivamente, Ele age buscando proteger o seu capital, o seu patrimônio. E instabilidades não são bem-vindas, vão trazer sempre aspectos negativos de recuo de investimentos, os investidores vão ficar reativos, vão direcionar os seus recursos para outros ativos, buscando defender o seu patrimônio. Então, uma semana realmente bastante turbulenta, nesse aspecto. Os movimentos políticos acabam interferindo bastante nessa situação. Esperamos que volte a ter estabilidade. Nós precisamos de estabilidade para que os investidores do mercado financeiro volte a funcionar dentro de uma trajetória normal. Nesse momento, há uma gangorra, bastante turbulência, idas e vindas nesse mercado financeiro. Importante, professor, a gente ter esse sentimento do senhor em relação a este processo em que estamos vivendo de estabilidade política e como que o mercado financeiro se comporta. Então a gente tem aí uma visão sobre os últimos momentos, as últimas posições políticas e o fechamento do mercado econômico nesta quinta-feira. Essa informação, ela vem antes de toda essa movimentação que nós tivemos aí nessa semana, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que no mês de julho, os setores do comércio e serviços foram os responsáveis por 58% das vagas geradas em Sorocaba. O comércio admitiu 1.952 e demitiu 1.596, resultando em 356 postos. A construção civil desligou 548 e contratou 704, saldo positivo de 156 oportunidades. A indústria criou 303 vagas, empregando 1.417 e demitindo 1.114. Já o setor de serviços gerou 4.365 empregos e encerrou 4.098, responsável pelo crescimento de 267 novos postos de trabalho. Na somatória, todos esses setores admitiram 8.747 pessoas e demitiram 7.450, resultando em 1.042 carteiras assinadas. Considerando o número total de vagas em 2021, o comércio local é responsável por 3,46%, a construção civil por 15,42%, a indústria 5,48% e o setor de serviços 4,28%. Qual é a análise que faz desses números, professor? Pois é, Oliveira, o emprego vem numa balada
relativamente positiva, né? Nós vemos um caminhamento positivo. Os dados estão sempre de acréscimo, mas um acréscimo em cima de um decréscimo muito grande que nós enfrentamos no passado por conta da Covid. Houve muitas demissões no período pesado aí da restrição, do consumo, das famílias em casa. Isso acabou resultando em demissões. Agora, com a Covid tomando um rumo positivo, relativamente positivo, né, de diminuição de casos, a normalidade parece estar retomando. E retomando, as empresas estão admitindo, né? Falávamos na semana passada aí da abertura de postos na Toyota. Então, há um cenário positivo nesse sentido, mas a gente precisa entender sempre que os números que estarão aparecendo aqui, positivos sempre, tem lá atrás uma sequela muito grande. Então, nós estamos compensando. Então, a situação ainda é muito dramática, né? Nós temos ainda um estoque muito grande de desempregados, de pessoas que estão procurando emprego e não encontram. Mas são números que nos animam, né? A indústria criando empregos, o comércio criando empregos, o serviço, a construção civil, né, que vem num ritmo bastante intenso, criando empregos. Então, vamos manter aí o otimismo que isso continue nesse caminhar. Professor Marcos Canhada, no repórter RMS News, Momento Econômico, analisando os principais assuntos da economia. Professor, eu quando vi essa notícia, eu falei, será que teve reflexo também da indústria automobilística em Sorocaba? Nós tivemos aí a Toyota, que paralisou as suas atividades num determinado período ali de agosto, né? Já que a notícia ela tem uma amplitude nacional, mas eu vim a querer questionar isso. Eu vou perguntar para o professor Marcos Canhada, já que as vendas de veículos novos caíram 5,8% no mês passado, ante agosto de 2020, chegando ao menor volume para o mês em 16 anos, como reflexo da falta de carros nas concessionárias. No total, 172.800 unidades foram vendidas entre carros de passeio, utilitários leves, como picapes e vans, caminhões e ônibus, segundo o balanço divulgado pela FenaBrave, a associação que representa as concessionárias. E aí, professor, como vê aí o comportamento do mercado automotivo? Pois é, uma queda bastante significativa aí nas vendas no período de um ano. Dois aspectos eu destacaria aí, Oliveira. Um é o preço do carro. Subiu de forma muito demasiada, né? Nós temos aí reflexos muito significativos no preço do carro. Inclusive, a gente percebe a valorização do carro usado. As pessoas estão procurando mais carros usados em relação aos novos que estão com preços muito elevados. E o outro aspecto é que durante o período da pandemia, as empresas acabaram reduzindo a sua produção. Então, essa questão de vender menos tem a ver também com a menor oferta, a menor disponibilidade de veículos para o mercado. Então, agora, a gente começa a ver reflexos positivos. O anúncio do retorno da Toyota é exatamente nesse sentido. Paramos lá atrás, agora o mercado começa a aquecer, vamos começar a produzir novamente. Então, a gente espera também uma sinalização positiva daqui para frente na venda de automóveis, que é muito importante na geração de emprego, na geração de renda para o país. Temos aí um alicerce muito fundamentado aí na indústria automotiva. Então, daqui para frente, a esperança é que esses números comecem a melhorar em relação a esse resultado negativo aí de 2020 para agora, né? Agosto do ano passado para agora, resultados de 5,8% menos por cento de venda em veículos. Professor Marcos Canhada, no momento econômico, o professor, a gente fica aí com a expectativa de melhora na questão do setor automotivo. Por outro lado, eu vejo uma informação aqui que traz o combustível para a nossa pauta de discussão. E daí a gente tem a disparada nos preços das contas de luz e dos combustíveis, que devem impulsionar
o resultado da inflação de agosto a ser divulgada, portanto, que foi divulgada agora ontem, portanto, quinta-feira, com alta prevista, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve encostar nos 10% no período acumulado de 12 meses. E aí, professor? Esse é um item que tem me preocupado e deve preocupar a todos, né? A inflação vem galopante, né? Ela vem numa toada que nós economistas não estamos felizes, né? Vem crescendo de uma forma bastante intensa, impulsionada pela retomada da demanda, impulsionada pela elevação de alguns custos importantes, o petróleo, a energia elétrica, que são muito significantes, né, nos custos produtivos. Então, aqui há uma preocupação muito intensa, né? Nós, como eu tenho dito sempre, temos que ver pela ótica das famílias uma situação de guerra. Temos que combater esse inimigo que não pode voltar a bater nas portas das famílias de forma intensa. Então, nós estamos experimentando aí indicadores muito significativos, né? O IPCA de agosto deve ser o maior em relação a 2000, quer dizer, é um número muito elevado. São fatores que a gente não via aí há muito tempo em relação ao IPCA, em relação à inflação. Então, situação preocupante, alarmante. Eu tenho sempre procurado incentivar as pessoas a enxergar isso como um problema, e o problema tem que ser combatido pelo governo, que tem aí buscado os seus caminhos, né? Deve aí novamente anunciar um aumento da Selic, provavelmente a gente tem mais um aumento da Selic, tentando combater o consumo, né? Quando aumenta os juros, a sinalização é para a população: não consuma. E é verdade isso. Quer dizer, nós temos que, independente dos juros estarem altos, a gente tem que entender que essa tendência negativa tem que ser combatida mesmo por aqueles que estão podendo comprar. As pessoas falam: eu preciso disso, sem isso eu não vivo, então eu vou comprar, eu tenho dinheiro, o meu salário está normal, eu vou comprar. Temos que pensar socialmente. A inflação, ela só pode ser combatida quando a sociedade, famílias e governo atuam de uma forma conjunta. Vamos estar falando muito sobre esse assunto, né? Está no radar ainda deste ano aqui falar de inflação. A boa notícia é que para o ano que vem as expectativas são de diminuição. Esses efeitos parem de acontecer e que a gente volte a ter uma retomada. Mas isso depende de como a gente vai se comportar nesses momentos de dificuldade. Professor, só para a gente poder atualizar as informações, enquanto o senhor falava aqui, eu estava sem os números da inflação do mês de agosto, mas eu já tenho ela disponível aqui. A inflação teve alta de 0,87% em agosto, é a maior para o mês desde 2000. Com isso, o indicador acumula alta de 5,67% no ano e 9,68% nos últimos 12 meses, acima do registrado nos últimos 12 meses imediatamente anteriores, 8,99%. Em agosto do ano passado, a variação mensal foi de 0,24%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado, portanto, nesta quinta-feira. Estou atualizando esses números. E aí, professor? Pois é, Oliveira, é a confirmação do que a gente estava prevendo. 0,87 para o mês de agosto é o maior índice desde 2000. Então, 2000 é uma trajetória muito grande. Então, é algo muito intenso, é algo muito preocupante. E isso está aí batendo as nossas portas por conta de elevações de uma série de fatores. A gente deve destacar os combustíveis como elemento preponderante. A gente tem problemas cambiais, né? A desvalorização do real tem afetado custos de produtos que a gente precisa para transformar. Então, o carro está caro, algumas coisas vêm de fora, encarece o preço do carro. Então, nós temos essa situação confirmada aí agora, de forma muito intensa e, novamente, eu reitero, temos que manter a guarda levantada. Temos que estar atentos, a sociedade, a minha família, a tua família, todo mundo tem que estar atento, reagir
reagir é difícil às vezes, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como reagir, como substituir se tudo está muito caro? Às vezes temos que reduzir, né? Isso é sacrifício. Temos que fazer com que os preços não mantenham essa trajetória de elevação, né? Então, essa luta é íngreme, é uma luta muito dura e todos os brasileiros precisam estar atentos nesse combate. É uma preocupação muito intensa nesse momento. Como eu disse, o cenário para o ano que vem é de melhorias, mas será que melhorias se a gente fizer a lição de casa agora? Professor Marcos Canhada, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez, terminando sempre a semana com a gente no Momento Econômico. Os nossos internautas, nossos seguidores podem nos acompanhar, ver e rever essas análises do professor Marcos Canhada no nosso portal rmsnews.com.br. Obrigado, até a próxima, professor. Obrigado, Oliveira. Felicidades e saúde a todos aí na caminhada. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.